integrantes do grupo que vai tratar sobre os desastres militares e eu só tenho a desejar a boa compreensão do nosso trabalho. Então, caso haja alguma dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada. Bom, Caio, eu vou falar aqui um pouquinho para você sobre algumas das causas e algumas das consequências que tiveram no bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Bom, começar aqui pelas causas. Eu escolhi duas que eu achei mais importante e depois eu vou falar algumas das consequências. Bom, começar aqui então pela principal, né, que é a Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, dia 6 de agosto em Hiroshima e dia 9 de agosto em Nagasaki, foi bombardeado, né, foi explodido bombas atômicas que foram enviadas pelos Estados Unidos. Por que pelos Estados Unidos? Por conta da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos queria que o Japão se rendesse, porém ainda o Japão brigava fortemente nessa Segunda Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos, com uma forma mais agressiva, né, de fazer o Japão se render, foi bombardeando essas duas cidades. Uma outra, né, causa principal é que os Estados Unidos ele queria se alavancar militarmente, porque a União Soviética vinha crescendo em termos militares. E aí os Estados Unidos quis se alavancar ainda mais. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das principais consequências que teve no bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Elas tiveram, como posso dizer, consequências catastróficas que perduram até hoje. A primeira delas é a de morte, porque cerca de 200 mil pessoas morreram nesse bombardeio. Cerca de 60 mil pessoas morreram instantaneamente e ao longo de 1945 morreram mais de 60 mil pessoas. Outra consequência é a radiação, né, que causou queimaduras na pele de muitas pessoas, chegando até ao núcleo da célula, causando mudanças em materiais genéticos. Outra consequência é o câncer, que muitos dos sobreviventes desenvolveram os tipos de câncer, como leucemia, câncer de tireoide, mama e do pulmão. Além disso, muitos filhos dos sobreviventes nasceram com mutações genéticas graves, né, que alteraram as genéticas aí. Bom, e como eu falei, a consequência principal foi o Japão se render, colocando fim na Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto importante é a corrida armamentista, que foi o uso das bombas atômicas, que ocasionou uma corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eu vou falar para vocês sobre as consequências ambientais e para a saúde em Hiroshima e Nagasaki. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945 tiveram consequências devastadoras para o meio ambiente e para a saúde da população local. Esses impactos perduraram por décadas e continuam sendo objeto de estudos. Uma das consequências ambientais foi a destruição imediata. As explosões criaram ondas de calor que atingiram temperaturas superiores a 4.000 graus Celsius, incendiando praticamente toda a área urbana e destruindo a vegetação. Os solos e a água foram contaminados por radiação, tornando algumas áreas inabitáveis temporariamente. Radiação residual. A chuva negra, precipitação radioativa, carregava partículas radioativas, contaminando o solo e os recursos hídricos das regiões próximas. A radioatividade no ambiente afetou a fauna e a flora, causando mutações genéticas e a morte de organismos sensíveis. Um dos impactos ao longo prazo é que em algumas áreas a regeneração ambiental foi lenta devido ao alto nível de radiação inicial. Consequências para a saúde. Um dos efeitos imediatos. As explosões mataram instantaneamente cerca de 140 mil pessoas em Hiroshima e 70 mil em Nagasaki, devido a queimaduras, explosões e radiação aguda. Sobreviventes próximos ao epicentro sofreram queimaduras graves, cegueira temporária e exposição a níveis fatais de radiação. Efeitos a médio prazo. Muitas pessoas desenvolveram a síndrome aguda da radiação, caracterizada por náuseas, queda de cabelo, hemorragias internas e frequentemente morte em semanas. A
A chuva negra expôs os sobreviventes e pessoas em áreas periféricas a doses adicionais de radiação. Efeitos a longo prazo. Câncer. Alguns sobreviventes tiveram taxas significativamente altas de leucemia e outros tipos de câncer. Doenças crônicas. Muitos enfrentaram problemas de saúde, como catarata, doenças cardiovasculares e fraqueza imunológica. Efeitos genéticos. Estudos indicam um aumento de mutação genética em descendentes dos sobreviventes. Impactos psicológicos. Além das condições físicas, muitos sobreviventes sofreram trauma psicológico, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e discriminação social. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os esforços internacionais para prevenir o uso das armas nucleares. Após Hiroshima e Nagasaki, foram adotadas medidas globais para prevenir o uso de armas nucleares e mitigar riscos. E eu vou falar um pouco agora sobre as principais iniciativas, que foram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, a TNP, que é o compromisso com a não proliferação, desarmamento e o uso pacífico da energia nuclear, monitoramento pela AIEA. Tratado de Proibição e Testes Nucleares, PTB de 1963, que proíbe testes nucleares na atmosfera, na água e no espaço. CTBT, de 1996, que proíbe todos os testes nucleares com monitoramento global. E a redução de armas estratégicas, o START, que são acordos entre Estados Unidos e Rússia para reduzir arsenais nucleares estratégicos. Agora eu vou falar um pouco sobre as medidas de segurança, que foram usados procedimentos rigorosos para evitar acidentes e acessos não autorizados. O Tratado de Proibição de Armas Nucleares, TPAN, que proíbe o desenvolvimento e o uso de armas nucleares, vigente desde 2021. E agora um pouco dos desafios atuais, que são a persistência de arsenais nucleares e tensões entre potências, demandam contínuo esforço diplomático e atualização dos tratados. E essas ações são essenciais para a estabilidade global e a prevenção de tragédias nucleares. Caio, eu vou falar algumas lições aprendidas sobre os desastres militares nucleares mais focados em Hiroshima e Nagasaki. Primeiro, temos um tópico: devastação imediata. As explosões nucleares causam destruição em massa, altas temperaturas e ventos de choque, que podem devastar cidades inteiras, tudo ao redor do círculo da explosão da bomba. Segundo tópico, temos a radiação residual. A exposição à radiação tem efeitos devastadores para a saúde humana, ou seja, pode causar doenças, cânceres e doenças genéticas, passadas de gerações para gerações. Terceiro, temos impacto psicológico, ou seja, os sobreviventes conhecidos de Hiroshima e Nagasaki sofreram traumas físicos, mentais e sociais, evidenciando o sofrimento prolongado das populações afetadas. Vou falar também sobre a necessidade de controles de armas, o nosso tópico 2. Após o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, o mundo percebeu que deveriam evitar o uso de bombas nucleares, de armas nucleares, tudo que tem a ver com isso. E com isso eles criaram tratados, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear e esforços globais para o desarmamento. Vou falar também de diplomacia e cooperação internacional. A destruição causada pelas armas nucleares reforçou a importância de cooperação global para evitar conflitos militares que possam escalar para o uso de armas nucleares. Iniciativas como a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica foram fortalecidas para prevenir a proliferação e promover o uso pacífico de energia nuclear. No quinto e último tópico, temos a consciência social e movimentos pacifistas. Bom, o horror das bombas atômicas gerou movimentos pacifistas e campanhas como a da abolição de armas nucleares. E também artistas e escritores sobreviventes têm desempenhado um papel crucial para manter viva a memória do desastre, educando as gerações futuras sobre os riscos das armas nucleares. Concluir, as lições aprendidas ressaltam a necessidade de paz, controle de armas e preparação para desastres, além de lembrar que as armas nucleares representam uma ameaça existencial à humanidade e ao planeta. Oi, sou eu de novo. Eu fiquei encarregada de falar sobre os impactos na sociedade dos desastres militares. Dito isso, eu trouxe 5 tópicos que eu quero comentar com vocês e eles estão anotados aqui, então caso eu desvie a minha atenção, é para dar uma olhadinha aqui no meu resumo. Basicamente, não importa a dimensão
do desastre, o impacto sempre vai perdurar naquela sociedade. Então, dito isso, eu quero começar com o aspecto social. Geralmente, quando a gente pensa em um desastre, a gente pensa primeiro nas mortes, nas vítimas diretas. E não que elas não sejam importantes, obviamente elas são. Mas a gente também tem que pensar além, que são quem? São as vítimas de algum trauma psicológico. Por quê? Porque existe a perda de familiares, existe todos os outros aspectos que eu vou falar para vocês. Então, a partir do momento que algum grupo, alguma família perde alguém por conta de um desastre, existe um trauma muito grande, principalmente em crianças, que vão crescer com diversos problemas e vai afetar as relações dessa criança. Dito isso, vou para o segundo tópico, que é a economia. Basicamente, quando a gente tem um desastre, a gente tem uma destruição de escolas, hospitais, sistemas públicos, destruição de tudo que é básico, na maioria das vezes. E então a gente pensa, tá bom, destruiu, vai ter que reconstruir. Mas reconstruir como? Porque demanda um dinheiro muito grande, uma mão de obra que não vai ser acessível, materiais que não vão estar disponíveis. E caso haja uma reconstrução, ela provavelmente vai ser com um dinheiro governamental, com algum orçamento governamental que geralmente não existe ali, que vai criar uma dívida que vai perdurar por décadas, se duvidar até séculos, porque a gente tem exemplos de muitas sociedades que perduram com dívidas por conta de reconstruções. Então, dito isso, dentro da economia, quando a gente tem todas essas quedas, todos esses problemas, a gente tem uma queda no produto interno bruto, que seria um mediador, uma classificação para as condições daquele país. E se esse índice é baixo, concorda comigo que um país desenvolvido ou um país que queira investir em algo não vai procurar um país em crise? Sim. Então a economia ela é outro fator muito difícil de ser reconstruído. O terceiro tópico é a política. Eu acredito que as sociedades elas sempre seguem um padrão. Quando a gente tem algum problema, a gente sempre procura um líder para resolver, para nos representar e lutar contra aquilo. E se esse líder, essa liderança não está cumprindo com esse papel, geralmente surgem muitas milícias. Milícias que concordam, que discordam, que querem reivindicar alguma coisa. E isso tudo afeta diretamente a cidadania, as relações sociais, os direitos humanos daquela localidade. O quarto tópico, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, é ambiental. Qualquer coisa vai influenciar o meio ambiente. Mas quando a gente fala de armas químicas, de armas nucleares, é um problema muito grande. Seja com desmatamento, seja com poluição, seja com contaminação. Por quê? Porque quando a gente tem a contaminação de rios, lagos e do ar, isso tudo vai desencadear na saúde da população. E a população vai procurar tratar a saúde como? Com, geralmente, o sistema de saúde, o hospital, enfim. Só que como a população vai tratar esse problema, se o hospital provavelmente foi destruído, se não tem dinheiro para continuar a movimentação do hospital, se o hospital está superlotado. Então, como eu falei, todas essas questões elas se completam. E dentro da questão de saúde, a gente também liga a agricultura. Porque se o solo e a água foram contaminados, não tem como continuar produzindo alimento. Concordam? Ou até mesmo com algum desastre que eliminou os alimentos que estavam ali em desenvolvimento. Então, a gente também tem muitas crises de fome relacionadas aos quesitos ambientais, correto? E por último, eu acho que é uma questão muito atual e que é relacionada a tudo isso, é basicamente a imigração. Ela pode ser forçada ou espontânea, e dentro dessa relação de imigração, a gente tem a crise de refugiados, porque são muitas pessoas em situação de crise tentando fugir da realidade ou em busca de algo melhor, ou porque elas realmente são forçadas a saírem dali. E um tópico atual seria a crise de refugiados na Europa, porque a Europa é um país que se recusa a receber essas pessoas. E quando a gente fala de imigrantes, são pessoas buscando por possibilidades. Agora, refugiados são pessoas que elas não têm mais nada, elas não têm para onde ir, elas não têm o que fazer. Então, a gente vê também esse descaso dos outros países
com essas pessoas em situação precária, e a gente também vê como é difícil, porque existem sempre programas de reintegração, programas que buscam o acolhimento dessas pessoas, mas é muito difícil que isso aconteça de forma efetiva, porque sociedades, principalmente europeias, elas não querem receber aquelas pessoas fragilizadas, dar trabalho, dar emprego, elas vão ser sempre desmerecidas e desvalorizadas. Então, para concluir tudo isso que eu falei, eu acho que é importante sempre que o país, ali a sociedade que seja, ela construa um senso democrático forte, que ela busque as questões relacionadas ao psicológico da população e à memória nacional, para que isso não aconteça de novo ou que nunca chegue a acontecer, certo? Obrigada!